só caixa e todos os outros razonetes, né? De Uhum. modo que, cheguei a esse resultado também. Mas assim também estaria certo? Estaria certo, sim. É porque, o que acontece? Eu optei em fazer lançamento para e passo, né? A cada nova transação, a gente fazia toda a movimentação para justamente vocês entenderem como que é o funcionamento do sistema contábil. Na verdade, o sistema contábil funciona dessa forma. A cada novo lançamento no sistema, de uma transação, de um fato ocorrido dentro da empresa, no dia a dia, ele vai lá e movimenta as contas. Ele vai movimentando. E, com isso, o patrimônio também vai sendo movimentado. Então, a ideia aqui foi justamente trazer para vocês essa noção. Mas nos próximos exercícios, a gente vai trabalhar com um razonete só de cada conta. A gente não vai precisar ficar lançando a cada novo, lançando um novo razonete, novo razonete, novo razonete, e puxando o saldo anterior. Não, a gente vai ter um razonete só. Tá? Então, a forma que você fez não está errada. É porque a didática aqui era mais no sentido de buscar fixação do conteúdo para vocês do que em si simplificar a situação. Entendeu? Pois é, acertei no caderno. Aí, na hora de passar para lá, eu ignorei o saldo do razonete anterior e colocava 50 de novo. Mas aí, no final das contas, do balanço mesmo, deu certo. Tá. Mas aí o próximo exercício, inclusive, que eu postei hoje, mandei para vocês no grupo, a gente vai trabalhar já de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque a gente não vai ficar abrindo um novo razonete, cada transação não. Vai ser um razonete só, razonete do caixa, abrir uma vez. E ele vai ser movimentado toda vez que tiver uma nova transação. Não vai precisar toda vez ter um novo razonete, entendeu? Aham, beleza. Então, beleza. Vamos aqui, então, para falar um pouquinho aqui sobre esses slides que eu postei para vocês, tá? Que aí eles reforçam um pouco, e aí na próxima aula eu vou pedir para vocês fazerem aí aquelas atividades. Antes de falar sobre isso aqui, gente, deixa eu fazer a chamada de hoje, que eu vou ter que fazer a chamada daquele jeito que eu falei para vocês. Tá? Unidade. Então, aqui o pessoal da unidade Gama, Aline Anitta, tá presente? Aline Anitta. Aí não? Se tiver problema no áudio, coloca o nome aí no chat. Hein? Professor. Tá aí? Ah, tá. Enzo. Enzo Lima. Everton. O professor Enzo Lima tá aí, eu só acho que ele tá sem microfone. O áudio dele não está funcionando, professor. Vou apontar que tá fazendo a chamada aí. Ó. Ó, Professor, não tem áudio aqui. Oi? Isso. Eu tô sem microfone aqui, é o Enzo. Beleza, Enzo. Quando for assim, você escreve no chat aí o pessoal me avisa, tá? Porque eu não consigo ver o chat quando eu tô fazendo a chamada. Beleza. Everton. Everton tá aí? Luan. Luan. Oi, eu. Tá aí. Paula Souza. Presente. Thaís Barbosa. Presente. Então, só o Everton que não está presente, ok. Rapidinho aí, galera, vou aqui fazer da Casa Norte.
Galerinha da Asa Norte aí, atenção para a chamada, hein? Vamos lá. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Tô aqui. Tá aí. Amanda Dantas. Tô aqui. Anderson Carvalho. Anderson. Anderson, não? Auriciane. Aqui, professor. Presente. Eloana. Presente, professor. Ok. Flávia Reis. Presente. Gilson Benício. Eu. Giovana. Giovana. Cadê a Giovana? Ela estava aí, a Giovana, que eu lembro que eu falei com ela no início da aula. Glenda Maiara. Presente. Iago. Presente, professor. Jefferson. Presente. Você é o Cassiano, né? Isso. Jefferson Gomes. Presente. Maria Soraya. Professor. Marieta. Marieta. Micaelen. Patrícia. Patrícia. Rafael. Presente, professor. É porque não Presente. consigo ligar o áudio. Patrícia, ok. Presente. Eu tava tentando ligar o áudio. Rafael também presente. E Alisson. Presente. Alisson tá aí? Alisson. Vamos aqui agora para Michelangelo. Sol de Taguatinga. Fiquem atentos aí, por favor. Vamos lá. Ana Carolina. Ana Carolina Soares. Não? Ana Carolina de Souza. Também não? Breno Neves. Herbert Maciel. Eu. Eric Melo. Não? O Eric tá Nildo. presente. O Eric tá aí, ele escreveu meus textos. Enildo tá aí. Iago. Presente. Jéssica Mendes. Maria Lígia. Ara Lígia. Presente. Marcelo Júnior. Marcelo. Mariana. Aqui, presente. Professor, o Eric está presente, professor. O Eric Marcelo Melo. está presente. Tá. Milene. Milene. Nathalie. Aqui. Ricardo. Não. Rodrigo. Tô aqui. Solange está aí. Suelen. Suelen. Vitor Hugo. Milene respondeu que tá aí no. Respondeu no chat. A Milene está respondendo no chat. Obrigado. Vitor Hugo está aí? Suelen não, né? Vamos lá, galerinha. Rapidamente aqui. Vou voltar para os slides. Então é o seguinte. A
a gente está falando muito sobre o balanço patrimonial nesse primeiro momento, que realmente é uma das principais representações das demonstrações contábeis de uma empresa, juntamente com a demonstração de resultado do exercício, né? Então, nós temos aí que essas demonstrações são um conjunto de informações, né, que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente pela administração da empresa. Obviamente, quem está falando isso para as empresas que realmente são obrigadas, porque pequenas empresas não precisam dessa obrigatoriedade, não necessitam, né, dessas demonstrações, de demonstrarem isso anualmente. As principais demonstrações contábeis são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tá? Então, estamos vendo basicamente o balanço nesse primeiro momento. Nós temos aí que nessas demonstrações contábeis nós temos dados coletados, né? Esses dados são referentes às transações que impactam diretamente na movimentação patrimonial. Então, eles são contabilizados através do sistema contábil que nós estamos aprendendo, geram relatórios que alimentam aí seus usuários, né, através das suas necessidades. Esses relatórios, eles suplantam, ou pelo menos têm por objetivo suplantar essas necessidades. Quem são os usuários da contabilidade? São pessoas ou entidades que utilizam da contabilidade para analisar a situação patrimonial da empresa. Então, nós temos diversos usuários diferentes aí, gente. Nós temos os próprios gestores da empresa, que são interessados em gerir o negócio, né, que podem ser usuários internos, e usuários externos também, como fornecedores, bancos, governo, peritos, contábeis, né, concorrentes, financiadores, enfim, por aí vai. Tá? E aí, o que é o balanço patrimonial? Já falamos, então, muito sobre o balanço patrimonial. É um documento com o qual é possível representar a evolução do patrimônio total da organização em um determinado período de tempo, que geralmente é de um ano, tá? Então, geralmente, esse balanço, aí a gente está falando para efeito de demonstração mesmo, assim, de apresentação obrigatória, né? Geralmente é um ano. Mas nada impede que esse balanço seja levantado pelos próprios interessados da empresa, os gestores, em tempos, na medida que eles precisem dessas informações, certo? E aí quem vai analisar isso é o usuário, né? Interessado pela informação. Com o balanço é possível ter a posição patrimonial da empresa e conhecer todos os bens, direitos e obrigações em determinado período. Vocês devem ter percebido isso, né, com esse último exercício. Entender as fontes de recursos para os investimentos da empresa. Então, nós vimos ali que no passivo nós temos todas as fontes de recursos que alimentam a empresa, né? E esses valores são investidos dentro da empresa, no ativo dela. Observar a sua evolução histórica. Falta um Czinho aqui, né? Para o planejamento e ação futura. Aí é para gerir o negócio, né? Fornecer informações úteis para as partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders. E aí nós vimos também que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vimos que os bens é um conjunto de coisas, e os direitos são valores que a empresa tem em poder de terceiros, né? Valores que ela tem a receber. As obrigações são valores de terceiros em poder da empresa, certo? Então, a diferença entre direitos e obrigações é justamente que os direitos são valores da empresa em poder de terceiros e as obrigações são valores de terceiros em poder da empresa, certo? E aí nós sabemos que essas obrigações aqui podem ser com terceiros, e esses terceiros também nós temos aí a questão dos sócios, né? Não necessariamente somente terceiros, nós vimos que o patrimônio líquido também é uma obrigação. Os bens são coisas úteis, capazes de satisfazer a necessidade das pessoas e das empresas. Nós podemos aí dividir os bens entre bens tangíveis ou corpóreos, tá, gente? Então, quando a gente fala de bens, a gente tem duas formas de caracterizar esses bens dentro do patrimônio. São aqueles bens que têm massa corpórea, né, que são, a gente chamamos de bens tangíveis, que têm forma física, como veículos, imóveis, estoque de mercadorias, dinheiro, etc. E os bens intangíveis ou incorpóreos, que são também classificados pela contabilidade, que também integram o patrimônio da empresa, mas eles não têm forma física, mas eles expressam valores também para o patrimônio da empresa, como, por exemplo, marcas, patentes de invenção, né, direitos exclusivos de explorar uma determinada invenção, esse tipo de situação, softwares, por exemplo, que a empresa tenha em seu poder, certo? E são bens intangíveis, e eles têm valores, e esses valores precisam também ser contabilizados, tá?
Então, basicamente, nós temos bens tangíveis e bens intangíveis. Os direitos, já falamos aqui, que são valores em poder de terceiros, que a empresa tem direito de receber. Né? Em contabilidade, a gente fala de direitos realizáveis, a gente entende como direitos realizáveis, por exemplo, valores a receber, títulos a receber, contas a receber, salários a receber, certo? Ou seja, são situações que a empresa tem a receber, né? Esses salários a receber aqui é mais comum, né, na empresa. Mas, enfim, tudo que a empresa tiver a receber vai entrar aí como direito. As obrigações é que nós chamamos do passivo real, tá? Esse passivo real, quando a gente está falando dessas obrigações aqui, a gente está falando das obrigações com terceiros, tá? Então, nós temos obrigações com sócios, que nós já falamos, que é o patrimônio líquido, e aqui obrigações com terceiros, banco, governo, fornecedores, etc., certo? Que nós chamamos de obrigações exigíveis, tá? Então, elas têm aí uma exigibilidade, tem um prazo para pagamento, muito difícil você ter uma obrigação com terceiro que não tem um prazo, que não tem um contrato, que não tem, enfim, você tem que pagar num prazo específico. Então, empréstimos, contas a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, tudo isso tem prazo, né, gente? São obrigações exigíveis. As demais obrigações, que são com sócios, que nós chamamos de patrimônio líquido, certo? São os valores que os sócios têm na empresa em determinado momento. Então, nós temos aí que no balanço patrimonial é igual a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo com terceiros, aí deixa bem frisado aqui, ó, que isso aqui é com terceiros, né, gente? Vou deixar claro isso. Não confundir esse passivo com o passivo total, tá? Nós temos o passivo, as duas situações. A parte de cima, que é o que se deve a terceiros, banco, governo, fornecedores, empregados, etc. E a parte de baixo ali do passivo, que são as obrigações com sócios, certo? Essas obrigações não são exigíveis a priori. E aí, como exemplo, nós temos capital social, reserva de lucros e lucros acumulados. Vimos ainda aí, né, a representação gráfica do patrimônio. Nós temos aí o ativo com os bens direitos e o passivo com terceiros, juntamente com o patrimônio líquido, compondo aqui o lado direito do passivo, certo? Esse passivo é uma origem, por natureza, de recursos que aplica-se aqui nesse ativo para que a empresa possa gerar recursos, novos recursos que venham a remunerar esses credores que estão representados nesse passivo. Vimos ainda que o ativo aumenta sempre através de débito, aumenta por débito e diminui por crédito, e o passivo, acabamos de fazer o exercício, né? Aumenta sempre por créditos e diminui por débitos, certo? Então, aqui a gente não vai ter essa questão de utilizar na contabilidade mais ou menos. É débito e crédito. A gente vai entender, dependendo do lado, que o débito pode estar aumentando ou pode estar diminuindo, né? Se for do lado de cá, o débito aumenta, se for do lado de cá, ele diminui. E o crédito do lado passivo, ele aumenta, do lado do ativo, ele diminui. Beleza. A equação patrimonial, que já tinha falado para vocês, nós já vimos isso aqui, né? Os bens direitos menos as obrigações exigíveis, ó, são as com terceiros, é igual ao patrimônio líquido, certo? Vimos que essas situações, elas podem ser negativa, nula ou positiva. Então, quando nós temos aí o ativo maior do que as obrigações com terceiros, nós temos um saldo líquido positivo. Quando nós temos mais obrigações do que ativo, nós temos um saldo negativo. E quando eles se igualam, nós temos uma situação nula, basicamente falando. Aí, alguns exemplozinhos que nós, inclusive, já vimos anteriormente, né? De situação líquida. Vocês podem olhar com calma aí. Também vimos isso aqui, ó. O ativo, né, o lado esquerdo, o lado positivo, que representa bens e direitos, que é a aplicação de recursos, que é saldo devedor por natureza. Passivo, que é o lado direito, é o lado negativo, porque são obrigações exigíveis, origem de recursos, capital de terceiro, saldo credor. Certo? E aqui também nós temos o capital próprio, obrigações não exigíveis, saldo credor também. O patrimônio líquido. Isso aqui é que a gente não viu ainda, tá? Balanço patrimonial, além das contas que eu já falei para vocês, né, nós já vimos algumas aí. Então, por exemplo, nós temos no ativo ali, nós chamamos de caixa. O caixa entende-se como sendo valores disponíveis, tá? Então, dentro dos disponíveis, nós temos o caixa, nós temos o banco,
Então, nós podemos ter alguns grupos aqui, ainda dentro dessas contas que nós vimos, tá? Nós vamos dividir esse ativo entre circulante e não circulante. Eu vou explicar isso com mais calma para vocês. Ainda não é o foco principal, mas a gente vai aprender isso aqui, ó. Quando que eu sei que um ativo é circulante? Quando que eu sei que um ativo não é circulante? Quando é que eu tenho um passivo que é circulante? Quando eu tenho um passivo que não é circulante? Tá? De aprender esses conceitos de circulante, não circulante. Na verdade, aqui nos slides eu já falo sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês mais um slide aqui, com situações aqui mostrando, né, o que é ativo, quais são as contas dentro do circulante, beleza? Vamos falar sobre isso. Vamos ver aqui sobre o não circulante, que nós temos grupos aqui dentro, como, por exemplo, realizado a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Tá? Nós temos pequenos grupos aqui também que compõem, a gente vai aprender o que é cada grupo desse aqui, tá certo? Ou seja, a gente vai estreitando aí, vai aprofundando ainda mais, né, o conhecimento, tá? Eu estou passando uma passada rápida para vocês aqui, porque a gente vai trabalhar isso aqui com mais tranquilidade na próxima aula, tá? Essa parte final da aula aí, só para a gente começar já a pensar sobre isso. O quadro principal do balanço patrimonial, né, como é que está estruturado, eu acabei de falar aqui, ativo circulante, não circulante, beleza? Aí eu vou pedir para vocês darem uma lida também nisso aqui, para a próxima aula, a gente vai estar vendo isso aqui. Muito bem, ativos e passivos devem ser classificados como circulantes quando atender os seguintes parâmetros. Vou explicar para vocês o que é o ativo circulante e não circulante, tá? Basicamente falando, o que eu posso dizer para vocês nesse momento é o seguinte, que se nós considerarmos aí todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações que irão se realizar, o que se entende por se realizar, né? Por exemplo, a empresa tem um saldo a receber do cliente. Nós estamos aqui no ano 2020, beleza. Se ela vier a receber esse saldo desse cliente em 2020 ou em 2021, ou seja, nesse período aqui, que está em verde, nós vamos classificar isso como sendo um ativo circulante, tá? Por se tratar de um direito a receber, certo? A mesma coisa para a obrigação. Se nós pegarmos uma obrigação a pagar, se a empresa vai pagar, está lá prevista o pagamento daquela obrigação até o final de 2021, ou mesmo 2020, essa obrigação, esse passivo vai ser classificado como circulante. Então, circulante, aqui no caso, é a questão de prazo. E esse prazo, ele envolve, né, a realização de ativos ou o pagamento de passivos, certo? O cumprimento das exigências com o passivo. Se essas situações ocorrerem aqui nesse período, né, no ano que a empresa se encontra, ou no ano posterior a qual ela se encontra, nós vamos classificar sempre como circulante. Se acontecer a empresa ter direitos, por exemplo, tem um direito aqui, vendeu, tem parcelas que vão vencer somente em 2022. Então, essas parcelas serão classificadas como direitos não circulantes, certo? A mesma coisa para obrigações. Se nós temos aqui obrigações que a empresa vai pagar somente, pegou um empréstimo lá no BNDES, vai começar a pagar só em 2022, para construir um novo prédio. Então, esse empréstimo a pagar é um empréstimo do passivo não circulante. É uma obrigação não circulante, nós vamos classificar isso dentro do balanço patrimonial, tá bom? Então, nós vamos também aprender isso aí com mais calma, mas basicamente falando, em relação aos prazos que nós fazemos essa classificação, né, do que é circulante, o que não é circulante. Professor, Oi. meu microfone falhou bem na hora. Para ser circulante, como é que é? O prazo tem que ser no ano corrente ou no posterior? Isso, exatamente. Então, vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui na empresa fazendo a contabilização, e aí a gente vai fazer o fechamento do balanço, vai levantar o balanço dessa empresa. A gente vai classificar, a gente vai dividir o ativo em duas partes, circulante e não circulante. O que a gente vai jogar como circulante? Tudo aquilo que ela tiver de bens e direitos, que ela consiga receber esses bens e direitos, ou no ano que a gente se encontra, ou no máximo até o próximo ano. Então, nós estamos em 2020, certo?
Então, tem lá, vendeu para o cliente vai pagar em julho de 2021, aí vai cair aqui no meio de 2021. Está aqui dentro, está no circulante. Então, a gente vai colocar na classificação do balanço como sendo um ativo circulante, certo? Direito a receber, que vai ser recebida até 31 de dezembro de 2021. Até o final de 2021, certo? Então, aqui nós temos 31 de dezembro. Beleza? Não é difícil, não, mas aí são especificidades que a gente precisa conhecer. A gente vai começar a ver aqui, pessoal. Você lembra que eu falei para vocês lá no exercício agora, que a gente fez? Pessoal, ainda não vou tratar a questão do lucro ainda com vocês, né, na venda e tal. Então, vamos entender aqui que a gente está vendendo a mercadoria pelo preço de custo. Por quê? Porque a gente precisa conhecer ainda outra classe de contas. Porque eu venho trabalhando com vocês a questão do patrimônio, certo? O patrimônio envolve o quê? Contas patrimoniais. Então, o que são as contas patrimoniais? Bens, direitos ou obrigações. Certo? Obrigação com terceiro, obrigação com sócios. Isso são contas patrimoniais. Essas contas, elas figuram dentro do balanço patrimonial. Nós temos outra classe de conta, que nós chamamos de contas de resultados. O que são contas de resultados? As contas de resultados, elas servem justamente para fazer um controle de tudo que a empresa consegue gerar de riqueza, né, e a gente está falando de receitas que geram lucros, e tudo que a empresa também gera de despesa, porque a empresa, para operar, ela precisa também gastar, ela tem que pagar contas, ela tem que pagar aluguel, ela paga empréstimo, ela paga salários, ela paga impostos, ela paga um monte de coisa, certo? Então, a gente vai fazer esse controle dessas contas de resultados, que basicamente falando são o quê? São as contas de receitas e despesas, somente no livro Diário e Razão. O que quer dizer isso? Que isso, em um determinado momento, a gente vai apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, digamos assim, a gente está lá no mês de janeiro, 1º de janeiro. A gente vai contabilizar todas as receitas, né, tudo que ela conseguiu de receita de venda, vendeu, ou teve receita com investimentos, certo? Todas as receitas que ela tiver dentro daquele período do mês de janeiro, a gente vai contabilizar no Diário e Razão, sem mexer no balanço, certo? Todas as despesas que ela teve naquele mês de janeiro, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele pagou salário, pagou imposto, tudo no mês de janeiro, vamos contabilizar tudo que ela teve no mês de janeiro, e no final do mês de janeiro, a gente vai fazer o quê? A apuração do resultado. O que é a apuração do resultado? Vamos verificar se a empresa está tendo um lucro, ou teve um lucro naquele período, ou teve um prejuízo naquele período, ou não teve nem lucro nem prejuízo, enfim, empatou, certo? Como é que a gente verifica isso? Comparando. Pega todas as receitas, tudo que a empresa vendeu, tudo que ela teve de receita, e soma, e diminui todas as despesas que ela teve naquele mesmo período. Então, a gente vai comparar somente do período, né, do primeiro, tudo que compreende 1º de janeiro a 31 de dezembro, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tá? Poderia ser de um ano, por exemplo, 6 meses, estou dando aqui de um mês somente. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tudo que ela teve de receita e despesa, a gente compara. A diferença vai gerar o quê? O resultado. Por isso que são contas de resultado. Lucro ou prejuízo, certo? Assim que a gente apura esse resultado, a gente pega esse resultado e joga ele para onde? Para o patrimônio líquido. Então, lá no patrimônio líquido, ela só vai receber o quê? Ou o resultado, que foi lucro, ou o resultado, que foi prejuízo. Ok? A gente não vai fazer movimentação de receitas e despesas no patrimônio. O patrimônio recebe somente o resultado que a gente apura dessas receitas e despesas em um determinado período. Então, basicamente é isso. E aí, essas contas, elas têm uma característica à parte das contas patrimoniais. Por quê? Porque elas são apuradas somente nos livros e no final de um determinado período a gente apura o resultado, o lucro ou prejuízo, e esse resultado é que a gente passa depois para o balanço patrimonial, ali, para o patrimônio líquido, aumentando esse patrimônio, né, se ele for lucro, e diminuindo o patrimônio líquido se ele for o quê? Um prejuízo. Basicamente isso. E aí eu vou explicar para vocês que, como eu falei aqui, a ocorrência é registrada somente no livro Diário e Razão dessas contas de resultado, né? Elas não fazem parte da estrutura do balanço patrimonial. Porém,
não fazem parte, isso nunca vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Balanço patrimonial, ativo, passivo. Nunca vai aparecer aqui, receita, você não vai ver essa palavra aqui no ativo. Nunca vai aparecer, nem a despesa aqui do lado do passivo, tá? Não vai aparecer. Não aparece aqui. Porém, o resultado, que é o lucro ou prejuízo, proveniente da confrontação entre receitas e despesas, serão lançados onde? No patrimônio líquido. Então, apura-se no livro lá, ó, pega as receitas, soma-se, pega as despesas, o resultado, deu lucro aqui, ó, receita de 1.000, uma despesa de 300, o resultado foi 700 de lucro, né? E aí esse resultado vem para onde, ó? Vem aqui, ó, resultado do exercício no patrimônio líquido, certo? Tá feito um lançamento aqui, joga-se aqui. Então, somente o resultado é que vai aparecer aqui. Nunca vai aparecer uma receita aqui, uma despesa aqui, certo? As contas que aparecem aqui, que era lançado aqui, é somente lucro ou prejuízo. Basicamente isso. E aí, gente, obviamente que essas contas, elas têm uma natureza diferente para efeito de débito e crédito. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção aqui nesse caso, tá? Então, se nós pensarmos da seguinte forma, nós temos alguns exemplos aqui de contas de resultado, receita operacional, de vendas, não operacional, financeiras, de juros, de aluguéis, né? Tudo isso aqui pode gerar receita. A empresa pode receber juros de mercadorias que ela vendeu a prazo e o cliente não pagou no prazo, e aí gerou juros, né, de multa, ou ela tem um aluguel, comprou uma casa lá e alugou, ou alugou um prédio que não está usando, ela também recebe receita, né, das próprias vendas, ou mesmo que seja uma venda que não faça parte do negócio dela, né, ela vendeu um sofá velho lá para trocar, um operacional de vendas. Então, nós temos aqui, basicamente, essas receitas, despesas, nós temos diversas, né, salários, impostos, juros, nós temos a própria mercadoria que a empresa vende, ela compra, então tem um custo, então isso aqui também é uma despesa para ela, né, o custo do produto que ela vende, ou seja, se ela produz, né, ela não necessariamente só compra e vende, ela também produz, ela vai ter um custo para produzir, se ela vende serviços também, ela tem custo de serviço, tudo isso aqui é gerado como despesa. E aí nós temos que a natureza das contas de resultados, elas funcionam da seguinte forma, certo? Nós vimos ali naquele esquemazinho aqui, que o lucro ou o prejuízo apurado, eles são lançados no patrimônio líquido, beleza? Esse patrimônio líquido aqui, gente, ele é credor ou devedor? Nós já vimos que o lado direito do balanço patrimonial é lado o quê? De natureza credora, certo? Bom, vamos raciocinar o seguinte. Nós estamos falando do patrimônio líquido, da riqueza líquida, né? O lucro aumenta a riqueza líquida da empresa? Sim ou não? Acho que sim. 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 O que aumenta a riqueza líquida é o lucro, né? Então, se a riqueza líquida aqui é representada por um saldo credor, esse lucro aqui, ele só pode ser o quê? Credor ou devedor? Credor. 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 Vai sair, né? Exatamente. Nós aprendemos que o crédito, ele só é aumentado por novos créditos, certo? Então, se o saldo aqui é credor, para aumentar esse saldo, esse lucro só pode ser credor, certo? O que gera o lucro? Não é a receita? Sim ou não? Sim. Se a empresa não tiver receita maior que despesa, ela vai ter lucro? Não. Então, o que gera o lucro é a receita, certo? Então, essa receita aqui, ela só pode ser o quê? Credora. Porque o lucro é credor e o lucro aumenta o saldo aqui, que é credor, certo? Então, nós temos aqui uma receita credora, certo? Essa receita é credora, o lucro é credor e o saldo aqui, ele é aumentado porque justamente esses dois saldos são credores, certo? Se fosse o contrário aqui, né? Se nós tivéssemos aqui 300 de receita no mês de janeiro e 1.000 de despesa no mês de janeiro, o resultado seria o quê? 700 negativo. Devedor. Por quê? Porque esse resultado seria um prejuízo, né? Se a despesa fosse o contrário, né? Se aqui fosse 300 e aqui fosse 1.000, né? Trocássemos aqui esses dois valores, esse 700 seria, ao invés de lucro, um prejuízo. Todos concordam? Que a despesa maior que a receita gera prejuízo? Sim. Então, esse prejuízo, ele vai
obviamente, diminuir o patrimônio líquido, porque a riqueza líquida, o prejuízo vai ser diminuído, né, a riqueza líquida. Como é que diminui um saldo credor? Porque esse saldo aqui é credor, ele só pode ser devedor. Então, se fosse prejuízo aqui, esse prejuízo seria devedor, e essa despesa, obviamente, ela tem natureza o quê? Devedora, certo? Então, para que eu estou explicando isso para vocês? Para mostrar para vocês que é o seguinte, receita e despesa não são contas do balanço patrimonial, elas são apuradas por fora. A receita tem natureza credora, porque ela aumenta o patrimônio líquido, ela gera lucro, e a despesa tem natureza devedora, porque ela diminui o patrimônio líquido que é credor, certo? E o saldo credor só pode ser diminuído através de um saldo devedor. Tá claro? Tudo isso para mostrar para vocês que receita tem natureza credora e despesa tem natureza devedora, certo? Nós vamos começar a trabalhar o conceito de receita e despesa, tá? Nessa segunda fase aí de lançamentos, ou seja, vender mercadoria com prejuízo ou com lucro, certo? Vamos começar a ver essas informações também, e aí vocês precisam saber qual é a natureza dessas contas, tá certo? Professor, você pode explicar de novo como despesa é de natureza devedora? Sim, sim. Por quê? O que eu acabei de explicar para vocês? Ó. A receita e a despesa, ela gera lucro ou prejuízo, certo? O lucro, ele aumenta a riqueza líquida, porque aqui é aumento da riqueza, tá? Nós estamos falando de lucro ou prejuízo, ou aumento da riqueza ou diminuição da riqueza. Porque a empresa, ela tem o seu valor patrimonial alterado, né, e patrimonial líquido, estou falando, né, situação líquida, aquela situação que é positiva, negativa ou nula, através de lucros ou através de prejuízos. São as duas situações que alteram o nosso patrimônio líquido, tá certo? E como esse patrimônio líquido tem natureza credora, porque ele está do lado do passivo, obviamente que o lucro, aumentando, ele só pode ser credor. E esse lucro credor, ele é proveniente da receita. A receita que gera lucro. Então, a receita também tem que ser credora. Já ao contrário, quando a empresa apura prejuízo, significa o quê? Que ela tem mais despesa do que receita. Esse prejuízo, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o patrimônio líquido, diminuindo o patrimônio líquido. Então, como é que a gente vai diminuir um saldo credor? Através de um saldo devedor. Então, essa despesa aqui, ó, que está em vermelho, ela tem natureza devedora. Por quê? Porque ela diminui o lucro. Não confundir despesa com obrigação a pagar. São duas coisas diferentes, tá? Talvez o que possa estar acontecendo aí na cabeça de alguns é pensando assim, mas espera aí, a despesa não é o salário a pagar? Não. A despesa não é o salário a pagar, a despesa é o salário pago. Entendeu? A despesa é aquilo que já, não digo nem que está pago, é aquilo que você já comprometeu a pagar, inclusive, mesmo que você não tenha pago. É o que está pago e o que não está pago. Então, quando você vai, por exemplo, lá na faculdade e faz um contrato, onde você se compromete a, durante 6 meses, pagar um valor X, né, ou durante 4 anos, durante 3 anos, não sei, pagar um valor X, naquele momento que você assinou o contrato, você já tem uma despesa. Independentemente dos valores que você já tenha pago ou não. Tá? A despesa é o compromisso com alguma coisa. Então, quando a gente fala assim, ó, eu tenho uma despesa aqui, né, no meu patrimônio hoje, se eu pegar aqui, por exemplo, o que eu devo de aluguel, né, o que eu vou pagar de aluguel nesse ano, no ano de 2020, certo? Ah, vou pagar aluguel, o aluguel total aqui ao ano é de R$10.000. Essa é a minha despesa ao ano, certo? É diferente daquilo que eu ainda devo em relação a essa despesa. Eu poderia ter, por exemplo, pago tudo antecipadamente. Aí o que acontece? Eu teria uma despesa de 10 mil e eu não tenho nada com obrigação a pagar dessa despesa, certo? A obrigação a pagar é algo à parte. Agora, se eu paguei, por exemplo, só 50%, eu ainda devo 50%. Então, eu teria uma despesa de 10 mil, mas a minha obrigação de aluguel a pagar, que está referente a essa despesa com aluguel, é somente de 5 mil, tá? Então, a obrigação a pagar, ela vai ser o quê? Pode ser uma parte somente da despesa. Ela pode até não ser nada. A despesa está totalmente paga. Pode falar. Patrícia, é tipo,
a despesa é o contrato, né, de 1 ano, e a obrigação é pagar por mês. Tipo, pagar todo mês é uma obrigação. Obrigação daquele mês, no caso. E o A contrato obrigação do ano é aquilo que você ainda não pagou daquele contrato, aquilo que você vai pagar ainda. Essa é a sua é o que tá. obrigação, entendeu? Ah. Então, a Então, despesa é ali, um outro conceito, sem ser o conceito de obrigação. Ele é um conceito de obrigação da despesa. ele é um outro conceito. Ele envolve algumas vezes a obrigação, algumas vezes, mas não é a mesma coisa, entendeu? É Não muito é, parecido, né, com o passivo ali. na verdade, assim, eles podem se relacionar, mas não é a mesma coisa, tá? Então, você imagina o seguinte, a gente vai lá, a gente vai levantar o balanço patrimonial da empresa nesse mês agora, nós estamos aqui no dia 9, certo? Eu pergunto lá, beleza, me fala aí, qual é a sua despesa até o dia 9 com salários? Aí eu estou considerando o ano 2020. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até o dia 9, tudo que você pagou de salários e o que você ainda vai pagar de salário, você vai colocar como despesa. Então, inclui aquilo que já pagou e aquilo que ainda vai pagar. Por quê? Porque aquilo que ainda vai pagar já é uma despesa, ainda que você não tenha pago. Porque você já está compromissado com aquilo. Então, a despesa ela envolve os dois lados, o que já pagou e o que vai pagar. Agora, se eu perguntar qual é o seu passivo de salários, não a sua despesa, o seu passivo. Ah, não. Então, o meu passivo é o seguinte, a minha despesa é 20 mil. É aquilo que eu já paguei e eu tenho mais 1.000 ainda que eu vou pagar, certo? Então, se eu vou pagar 1.000, minha obrigação a pagar é de somente 1.000, certo? Então, a minha obrigação com salários a pagar é aquilo que eu não paguei ainda, somente os 1.000. A minha despesa, os 20 mil, que engloba aquele 1.000 também a pagar. Entendeu? Sim, professor. Eu entendi. Sim, Beleza. A gente vai trabalhar isso com mais calma também, tá? Não fica assustado ainda. A gente vai trabalhar isso com mais calma, a gente vai bater mais nessas teclas, a gente vai fazer exercícios que envolvem isso, tá bom? Isso aí é Mas mais nesse fácil do momento que débito e crédito. é mais fácil que o débito e crédito. E envolve também o débito e crédito, né? Envolve também o débito e crédito, tá bom? Mas nesse momento aqui, gente, o que eu quero de vocês? Eu quero de vocês somente isso aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar isso aqui com mais calma, mas é isso. Nós temos ainda essas duas classes de contas, que são as contas de resultados, que são as contas de receitas e despesas, e elas têm essas naturezas devido a essa situação que eu mostrei aqui para vocês. Elas impactam diretamente no patrimônio líquido. Fechado? sim. Beleza. Sim, senhor. Eu vou parar por aqui hoje, porque eu não quero também deixar vocês, né, malucos de tanta coisa. Vamos dar uma paradinha aqui, já estamos aqui a 5 minutos das 22 horas, tá? E é isso. Alguém quer Já falar mais postou alguma o coisa aí? exercício? Oi? Já postou o exercício? Então, eu vou postar mais um exercício no mesmo padrão do que nós fizemos hoje. Amanhã pela manhã eu posto para vocês, tá? Para vocês fixarem essa parte que nós fizemos hoje. Quem fez, quem não conseguiu fazer e entendeu agora, vai tentar fazer sozinho. E aí a gente vai corrigir na próxima aula para reforçar mesmo essa primeira parte aí. E na segunda parte já tem um exercício postado da aula de hoje. E aí a gente vai trabalhar já essas questões aí que eu estou mostrando para vocês. Receita, despesa, vamos ver mais algumas coisinhas ainda mais na frente. Tá bom? Mas eu vou com muita tranquilidade aí para que vocês tenham total segurança. Só peço uma coisa, não deixem de fazer o exercício. Não deixem, porque senão vocês se prejudicam. Tudo bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Boa Esse é o noite. nosso papo. Boa noite, então. Vamos assistir ao jogo da seleção agora. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.